O indivíduo, as pessoas, quando eu falo indivíduo, eu falo a gente como personalidade individual. Para que a gente se cuide cada vez mais, uma das coisas fundamentais a ser cuidada na gente são as emoções. As emoções, elas possuem um impacto muito grande no nosso desenvolvimento. Até porque nós somos seres principalmente emocionais, instintivos. Seguimos nossos instintos que estão ligados a impulsos biológicos que estão ligados a emoções. Uma emoção, ela não é abstrata, ela é biológica. Um dos mecanismos básicos que administra as emoções, ele fica dentro do nosso cérebro. Dentro do nosso cérebro existe um sistema chamado sistema límbico. Esse sistema límbico é o principal administrador, digamos assim, das emoções. E uma emoção, aquilo que nós chamamos de emoção, ela é química, ela é bioquímica. Ela é chamada de bioquímica porque é uma química associada à nossa biologia. Então é bio de biologia e química. Então ela é uma bioquímica. E o que nos dá as sensações, os sentimentos, as vontades, é algo chamado neurotransmissores. Os neurotransmissores, como dopamina, serotonina, endorfina, são nomes que a gente dá para um determinado neurotransmissor que nos dá uma sensação, como por exemplo a dopamina, que nos oferece a sensação de poder. Ou a serotonina, que nos oferece a sensação de bem-estar. Quando nos falta esses neurotransmissores, nós caímos naquilo que nós convencionamos chamar de depressão. A depressão nada mais é do que a falta desses neurotransmissores, como dopamina, serotonina, a endorfina. Ela é um analgésico natural. Ela é o analgésico natural do corpo humano. E ela é fundamental para a nossa sobrevivência. É por isso que a gente possui a liberação desses neurotransmissores. As emoções, elas são reais, elas não são abstratas. Ela não é um conceito teórico, abstrato, que quando a gente fala de emoção, a gente está inventando um conceito, a gente está inventando alguma coisa. A gente não está inventando alguma coisa. Uma emoção é real e ela tem um impacto psicológico, principalmente psicológico, mas também nos nossos comportamentos. E ela é utilizada para controlar as pessoas. Porque determinadas ações que a gente realiza pode realizar a liberação de dopamina, de serotonina, de endorfina, de GABA.
A gente possui uma gama muito vasta de neurotransmissores. Os principais é o que eu estou trazendo aqui para vocês. Só que existem muito mais. E eles são controlados por isso que eu chamei de sistema límbico. O sistema límbico, como eu disse, fica dentro do nosso cérebro e a liberação de um neurotransmissor, ela se dá por um impulso elétrico. O nosso cérebro, ele funciona através de impulsos elétricos. A gente tem um impulso elétrico que existe algo na extremidade do neurônio, que o neurônio é uma bolinha com um braço. De forma simplificada, é uma bolinha com um braço. Essa bolinha é a célula, esse braço é aquilo que nós chamamos de braço alongado do neurônio. Vai ter uma extremidade. Essa extremidade é a extremidade que vai gerar sinapse com outro neurônio. Na extremidade do neurônio, a gente vai ter aglutinado várias moléculas químicas. O neurônio vai gerar o potencial elétrico. Esse potencial elétrico vai se propagar pelo braço alongado de forma muito rápida. Vai se propagar muito rápido, porque em volta do braço alongado, tem todo um mecanismo, tem toda uma estrutura, tem algo chamado bainha de mielina. Então a bainha de mielina acelera o impulso elétrico. Lembra? Gerou o potencial elétrico, esse potencial elétrico passa por essa bainha, passa pelo braço alongado do neurônio muito rápido, vai até a extremidade. E chegando na extremidade da sinapse, chegando na extremidade do braço, onde a gente tem as moléculas químicas aglutinadas, o impulso elétrico libera essas moléculas químicas para fora, dependendo de qual for o impulso elétrico que foi gerado, o potencial elétrico que foi provocado. Vai liberar ou dopamina, ou serotonina, ou endorfina, ou outros neurotransmissores também, porque a gente tem outros neurotransmissores dentro dessas microestruturas. São micro porque são pequenas. Isso vai trazendo pra gente as sensações, aquilo que nós sentimos. Mas não é só o cérebro que provoca a liberação desses neurotransmissores. Se eu não me engano, não é só o cérebro que gera a liberação desses neurotransmissores. Só que o principal administrador é o sistema límbico. E o porquê que eu estou dando vazão sobre isso? Porque uma emoção, ela não é abstrata. A gente tem que começar a levar as emoções um pouquinho mais a sério. Porque elas não são abstratas. Elas são reais. E elas têm um impacto real no nosso desenvolvimento. Elas têm um impacto real em quem nós somos, nos nossos comportamentos e em quem nós vamos ser, né? Porque dependendo dos nossos comportamentos, nós podemos nós podemos gerar uma moral, que seria um comportamento, que seria aquilo que nós chamamos de ruim, né? A depressão, por exemplo, ela é a falta desses neurotransmissores liberados no corpo humano. Quando a gente tem a falta de liberação de dopamina, de serotonina, a gente
começa de serotonina, dopamina, endorfina, a gente começa a cair nesse processo de depressão. E a depressão, ela não é abstrata, biologicamente falando. Ela vai ter um fundo biológico. E é por isso que a gente também consegue tratar, digamos, até determinado ponto, né, com remédios. Porque a gente consegue atuar dentro da estrutura biológica para produzir serotonina, né? Mas para a gente poder tratar a depressão, a gente precisa da liberação desses neurotransmissores. A gente precisa liberar endorfina, serotonina, dopamina. E é por isso que caminhar ajuda muito. Caminhar vai ajudar na liberação desses neurotransmissores, ter experiências positivas, curar traumas antigos, porque traumas antigos não desaparecem. Desculpa. Um trauma antigo ele não desaparece. Ele continua nos seguindo por toda a nossa vida, interferindo em múltiplas experiências que nós vamos tomando conforme a gente vai se tornando mais adulto, né? A gente tem uma experiência na infância e acreditamos que o tempo cura tudo. O tempo não cura tudo, a gente precisa resolver aquele trauma da infância, porque ele continua vivo e influenciando comportamentos do futuro, e ele continua influenciando na nossa liberação ou não de neurotransmissores. Eu estou trazendo esse conteúdo aqui sobre as emoções, sobre o impacto dela, né, no tecido biológico. O impacto dela é bem mais amplo, tá? No tecido biológico. É bem mais amplo. Só que é importante a gente estar presente para poder observar as emoções e não tratar elas como algo bobo. Porque essas emoções, elas têm um impacto muito grande no nosso desenvolvimento pessoal, principalmente. Porque se a gente deseja ser uma pessoa melhor, uma das coisas que principalmente a gente precisa trabalhar são as emoções. E as emoções, elas têm um impacto muito grande no nosso desenvolvimento. Isso é muito ruim pra gente. Porque se a gente não resolve as emoções, ela acaba influenciando muitos comportamentos nocivos, comportamentos ruins, que vão denigrindo a nossa imagem pessoal e que vão denigrindo a nossa frequência, vão abaixando a nossa frequência. Porque emoções de medo, de raiva, de angústia, de tristeza, elas vão afetando demais o nosso desenvolvimento e elas vão criando uma frequência muito baixa na gente. A gente começa a emitir uma frequência muito baixa. E isso é extremamente ruim para o nosso desenvolvimento. Estejam atentos às emoções de vocês. Levem um pouco mais a sério. Elas não são ilusões.